Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número. Mais uma vez, para você interagir com o 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje um programa cultural bem legal aqui para a gente saborear. Vai ter música, vai ter bate-papo sobre teatro, leitura, muita coisa bacana para a gente nessa sexta-feira aqui. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. O bonequeiro Chico Simões, ele é idealizador do Mamulengo Presepada e curador do 5º Bonecos de Todo Mundo, o Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Chico Simões, como está? Boa tarde para você. Boa tarde, Fausto. Boa tarde a todos os ouvintes, toda gente que fala e que ouve. Nós estamos já no segundo dia desse Festival Bonecos de Todo Mundo, aqui em Brasília, em Taguatinga, no Centro Cultural SESI. Procurem nas redes sociais que aí estamos. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre o que está acontecendo aí em Taguatinga, em Brasília. Enquanto isso, eu apresento a Vânia Coelho. Ela é jornalista, palestrante e escritora, autora do livro A Incrível Lenda da Inferioridade. Vânia, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e eu poder falar dos meus livros, né? Obrigado pela presença, Vânia. Samuel Carrasco também, ator, ele é escritor, diretor, produtor, ele está em cartaz com o espetáculo Família Dindim. Tudo bem, Samuel? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Cumprimento também a todo mundo que está ouvindo e os colegas que estão aqui também vão dividir com a gente aí os seus projetos. Obrigado pela presença, Samuel. E na parte musical, Adriana Farias, cantora sertaneja, violeira, comunicadora. Adriana, tudo bem? Oi, queridos, prazer estar com vocês, com esse time maravilhoso aqui. Alô, todo o pessoal ligadinho aí do outro lado. Vamos contar um pouco da história da nossa música raiz aqui, né? E por que essa ligação minha com música raiz. Vamos lá, minha gente, 12h02, no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, e vamos falar sobre o seguinte: menos de 10% das obras de arte em exposição são de mulheres, mas mais de 60% das pinturas com nus são femininos. As estatísticas são do Museu de Arte de São Paulo e revelam uma desigualdade de gênero que não está só na pintura, mas em boa parte do setor cultural e no mundo inteiro. Segundo muitos críticos, esse silenciamento de mulher sempre foi muito forte, principalmente nos ambientes que envolvem expressão. Mas é justamente por meio da arte e da cultura que essas desigualdades, aos poucos, estão sendo questionadas e mudadas. Adriana, eu quero começar esse tema com você e te perguntar o seguinte: qual é o espaço das mulheres na arte? Você que está na música sertaneja, você que está num ambiente predominantemente masculino e invariavelmente machista também, né? Com certeza, né? Quando se fala de viola, a gente só ouve o nome de homens envolvidos com isso. Inclusive, até tem uma certa dificuldade de você cantar certos clássicos, que muitos deles são muito machistas, né? A gente tem várias modas de viola aí que envolve demais isso mesmo. Você tem a moda da Ana Rosa, tem outra que chamam de boiadeiro de palavra também, que fala que vai cortar o cabelo da morena, vai deixar ela careca se ela tirar o cabelo. Umas coisas doidas, assim, a respeito de um fundamento aí, né?
né, masculinizado nessa história toda, que acaba atrapalhando a gente um pouco. Porém, hoje em dia, como a gente tem notado, inclusive nessa nova geração feminina, a gente tem visto muito a viola aí imprimida mesmo, né? Mesmo que tenha essas coisas mais masculinizadas aí na questão da viola, a gente agora tem um espaço aberto e as mulheres estão mandando super bem. Eu tenho muito orgulho das mulheres nesse sentido, porque elas vêm aí fazendo muito bem feito o que deve ser feito. É um mundo que é muito masculino, sim, e quando a mulher é citada nessas situações, aí vamos falar assim, a Marília Mendonça maravilhosa e tudo mais, tem uma realidade envolvida nas músicas dela, tudo, porém, às vezes eu acho que diminui muito, né? Fala muito diamante, dessa coisa toda assim, de uma forma muito natural, que às vezes não me agrada. Porém, tá aí, né, gente? A mulherada no sertanejo está mandando bem e tudo mais, e a gente espera que isso venha mudando devagarinho, que a mulher cada vez mais conquiste o seu espaço de uma forma honrosa, de uma forma bonita, bacana. A gente está vendo muitas controvérsias nisso aí tudo, e eu espero que realmente os caminhos se abram mais ainda para a gente. Resumindo, bem, né? Adriana, e as letras mais antigas, mais tradicionais e que colocam a mulher muitas vezes numa situação não agradável ou desagradável, indelicada, não politicamente corretas, essas letras estão encostadas? Graças a Deus estão um pouquinho encostadas, sabe? Não são modas que tocam muito, as pessoas já têm consciência de que isso não é verdade. Quando eu falo de moda de viola, gente, eu falo de muitas coisas, elas abrangem várias coisas, escravidão, cor, raça, como se diz? Sexualidade. Quando se fala de coisas antigas, a gente tem muito essa coisa imprimida mesmo, isso é uma realidade do Brasil, sabe? Enaltecendo, às vezes... Eu acho que não mudou muito hoje em dia também, não, sabe? Não mudou muito, não. É que a forma e a linguagem que é um pouco diferente, mas a gente vê muito isso mesmo imprimido nas músicas raiz. Do mesmo jeito que fala de muita coisa bonita que não se fala mais hoje também, né? Da forma que a pessoa fala de natureza, às vezes do amor verdadeiro, né? Então tem muita realidade mesmo imprimida nisso tudo. É um assunto delicado. Vânia Coelho. Oi. Vânia Coelho, você que é dos livros, qual é o espaço das mulheres na arte aí no seu meio? Bom, é a minha área de pesquisa, esse é o tema da minha pesquisa e é o tema dos meus livros, né? Por exemplo, esse aqui, que é A Incrível Lenda da Inferioridade, em que eu falo, né, desse espaço masculino, porque nós estamos dentro de um sistema do patriarcado. E por mais que lutemos, né, por mais que nos organizemos, não tem como. Né? Você se organiza e sempre o patriarcado ele vai estar à frente, mesmo porque o próprio sistema de governo, ora, ele abre para as mulheres na área das artes, da ciência é péssimo também é problemático. E ora ele fecha, como, por exemplo, foi o governo passado. Então, o sistema patriarcado ele sempre vai deixar a mulher de lado, inferiorizá-la, né? E o que nós temos por aí é um caminho de luta, de gritos, né? De denúncias, pela literatura, pela arte, pela ciência, mas eu acho que nesse processo a mulher ainda engatinha. Né? Se você pensar a realidade da mulher, a cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil, né? Porque ou ela quis terminar um relacionamento, ou ela quis fazer alguma coisa que pertencia ao masculino. E se você pensar na história da Camille Claudel, ela queria a arte, né? Ela era escultora, e o próprio Rodin, que era o amante dela, acabou eliminando ela para que ele pudesse brilhar sozinho. Então, a história, ela conta sobre isso e sempre vai ter, por mais que, como a Adriana disse, eu concordo com ela, né? Hoje tem espaço, a mulher, ela brilha mesmo, porque ela só não brilha quando não é permitido a ela brilhar, né? Então, eu concordo com a Adriana, hoje as mulheres têm mais um espaço, mas não é tão aberto assim, né? Chico Simões, qual é o espaço da mulher na arte entre os bonequeiros? A cada 10 bonequeiros, quantas são bonequeiras?
Chico, você está fechado o microfone aí. Abre para a gente. Olá. Tradicionalmente, é um ambiente machista, né? A cultura popular em geral. Mas, como disse a Adriana e reafirma a Ivânia, isso tem mudado, as mulheres têm se mobilizado. Hoje tem uma associação, uma rede de 250 bonequeiras, não é? Que estão discutindo essas relações aí dentro da nossa própria tradição. Então, nós, nesse movimento aí, a gente encontra de tudo, né? Essas reações machistas, né? Até por colegas nossos também, mas encontra também muito apoio. E tem aparecido novas brincantes e que discutem os próprios conteúdos dessas brincadeiras tradicionais, né? Não é por ser uma tradição que a gente deve manter violência, machismo e todo tipo de preconceito, que também está dentro da nossa tradição cultural, né? Eu penso que o primeiro que nós, homens, devemos fazer é reconhecer, não é, que nós somos de uma cultura machista, ou seja, nós somos machistas. Eu não quero ser, eu quero deixar de ser, mas só o fato de eu não querer ser machista não significa que eu já automaticamente não sou. Eu estar atento, não é? Nesses aspectos da cultura e do nosso teatro, então, para falar do nosso teatro de bonecos, né? Mas eu vejo com esperança, assim, eu vejo que está se abrindo um caminho. Eu mesmo, na minha brincadeira, eu procuro refletir isso. Então, os personagens femininos que eu faço, né, e o teatro de bonecos nos dá essa oportunidade, né? Também vão brigando dentro da minha própria cabeça, né, com os personagens masculinos, buscando espaço e discutindo. Cada uma da sua forma também aqui, eu estou construindo personagens que lutam também, porque é a luta que eu tenho dentro de mim, né, para deixar de ser tão machista e procurar ser cada vez mais assim, humano, né, e igual. Agora, o que a gente quer no teatro de bonecos, Chico, é não só o personagem feminino, né? Mas a manipuladora, a bonequeira ali também, porque senão a gente tem um homem fazendo voz caricata naquele personagem feminino. Então a gente quer o personagem feminino e a mulher, a bonequeira, manipulando o boneco. Bom, eu não chamaria de caricata a voz que eu faço feminina, né? Uma voz feminina dentro de mim. E a personagem, uma personagem dentro de mim, que eu defendo também. Mas a bonequeira também, isso sim, a brincante. Essa cada vez mais tem aparecido, né? Mas aí a gente vê também brincantes, mulheres que fazem, que são machistas na sua brincadeira, porque é da tradição, né? Principalmente isso no meio popular, no Nordeste brasileiro. E a gente abre uma conversa também com essas brincantes, com essas mulheres que são cada vez mais e estão organizadas. Tem uma rede de 250 brincantes, mulheres, né? Eu até brinco, eu gostaria de fazer parte dessa rede, assim, não faço, mas acompanho, né? E fico pedindo aqui de fora o que é que nós também, homens, podemos fazer também para estar junto com vocês nessa luta. Samuel Carrasco, a gente falou do teatro de bonecos, vamos falar do teatro tradicional. Qual é o espaço das mulheres nesta arte? Olha, essa pergunta tem muitas camadas, assim, né? Porque, historicamente, as mulheres são apagadas do ofício do teatro, assim como de todos os outros ofícios, né? A gente vê, obviamente, isso sendo reproduzido em vários campos da sociedade, assim. E a gente percebe, por exemplo, estudando a história do teatro, que lá na Grécia Antiga ou na época de Shakespeare, por exemplo, as mulheres não podiam fazer teatro. Então, eram homens que faziam papéis femininos, enfim. E, obviamente, hoje existe espaço, claro que existe espaço, mas quando eu comentei sobre as camadas dessa pergunta, era muito com relação às profissões, às funções dentro do teatro, que existe uma ruptura. E, curiosamente, hoje cedo eu estava conversando com um colega sobre funções mais operacionais, de direção de palco, contra-regragem, da parte técnica. Essas funções não são destinadas historicamente para mulheres. E existe uma questão, inclusive, de um preconceito assim sobre carregar peso. Ah, será que carrega peso? Será que...
lida. É isso, né? A Adriana sabe bem, eu fui né? para o Japão, você falou uma coisa muito curiosa, porque eu fui para o Japão em 97, junto com o Leandro Leonardo. Toda a equipe de montagem de luz e de palco era feminina. Olha que legal. Olha, que Isso é muito fantástico. interessante, que existe um movimento mesmo para que se quebre isso, né? Na formação dessas equipes, principalmente no audiovisual, também tem muito isso, de vamos construir equipes inteiramente femininas e tudo mais, exatamente para quebrar esse paradigma, porque as funções femininas, elas, geralmente dentro do teatro, elas vão muito mais para questões criativas, e tá ótimo, isso também é maravilhoso, né? Mas é importante que se diga que mulheres precisam, obviamente, ocupar todos os espaços que elas quiserem, enfim. E no teatro é isso, né? Existe esse caminho ainda a ser percorrido. Assim. Desculpa, te cortei, Adriana. Não, eu que te cortei, na verdade, deixei você criar. Em contrapeso também, aí, em compensação, eu estava numa fila no hotel, todos os homens que chegavam com malas e tudo mais entravam na minha frente. Eles atendiam primeiro o homem. Aí eu rodei a baia, só E a gente os homens têm certas prioridades lá também. A gente encontra, inclusive, uma questão até da sexualidade também dentro do teatro, né? Porque o teatro é um espaço, as artes, no modo geral, mas puxando um pouco sardinha aqui para o teatro, é um espaço de expressão que permite que os marginalizados, digamos assim, eles se expressem, eles, né, frequentem e tudo mais. E a parte, por exemplo, que eu falei da sexualidade, então, homens gays, bissexuais, etc., ou pessoas trans, né, e tudo mais, essas pessoas estando nesses espaços, elas também são tidas como não são aptas para executar esse tipo de trabalho um pouco mais braçal, então sempre também se reserva, né? Que é o machismo, isso também não é só LGBTfobia, né? Isso também é o machismo, porque coloca tudo no campo do tudo que é um pouco mais feminino, então é mais frágil, então essa ideia errada, né, machista, né? Que completamente... Você está falando uma coisa muito interessante, desculpa te cortar já de novo, né? Imagina. Porque eu vivo demais isso, assim, porque eu também sou muito ligada ao mundo do cavalo, do boi, da roça, que sempre teve essa conotação muito masculina, e hoje nós temos mulheres aí no agro que estão dominando realmente o mercado, no café, no boi, em tudo que vocês podem imaginar, e elas realmente reclamam muito disso, né? Eu conheço muitas mulheres que são mulheres que hoje estão se destacando nesse ramo, que tinha essa coisa muito masculina mesmo, e hoje tem um movimento muito grande. Eu acho que o maior erro do ser humano, e às vezes eu penso de uma forma utópica, assim, né? Que a gente esquece de se tratar como ser humano. Eu acho que, assim, eu sei que é uma utopia você olhar para outra pessoa, não ver a sexualidade, não ver a cor, não ver essas coisas que envolvem isso tudo. Acho que o ser humano está na hora dele pensar, aí já entra Jesus na história, né? Porque assim, Jesus diz, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então, uma filosofia, né? Uma filosofia de vida, né? Todos seres humanos, gente, é o humano, todo mundo é humano, com suas diferenças e tudo mais, que faz a gente diferente um do outro, mas eu penso, às vezes, nessa utopia, assim, trata o outro ser humano como um ser humano, não importa a roupa, o jeito, o que ele é, o que ele deixa de ser. A gente está indo para um caminho, a gente está pensando nisso agora, né? Antes a gente nem pensava. É importante ressaltar, porque eu acho que, em vez de ignorar as diferenças, eu acho que o importante é ressaltá-las e falar, tá tudo bem ter essa diferença, porque isso é diversidade, né? Exatamente. É uma boa pessoa, eu não tô nem aí. Não ignorar a raça, não ignorar a sexualidade, não ignorar o gênero, mas você trazer isso como tá tudo bem, também pertence, né? Interessante. Dentro da minha banda e da equipe que eu trabalho, tem tudo isso. Eu tenho todas essas pessoas comigo. Pessoal, 12:18 agora, no programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV, também pelas redes sociais. Nós vamos mudar a página um pouquinho, literalmente mudar a página, porque a gente vai falar de leitura. Em 2021, a escritora Vânia Coelho, que está aqui com a gente, lançou o livro A Incrível Lenda da Inferioridade, volume 1, que conta, através de relatos da luta, superação e resistência de 33 mulheres, o que foi ocultado sobre a vida e a luta do feminino nas páginas da história. Vânia já esteve uma vez com a gente contando a respeito dessa obra, do volume 1, só que agora, em 2023, chega ao público o volume 2 dessa obra, que fala sobre Malala e outras mulheres que lutaram e lutam por igualdade e paz. Em entrevista recente,
a autora se disse pessimista diante das perspectivas atuais que não apontam para um futuro livre de violência na vida da mulher. Vamos falar sobre esse segundo livro, Vânia, a história de Malala. Eu não conheço a obra. Malala, a ativista paquistanesa, Malala, é isso? Isso, dela mesma? ela, Yousaf. Malala, ativista paquistanesa, e lá no Paquistão a mulher é um zero à esquerda, e à direita também, né? Ela é um zero total. E Malala é filha de um dono de escola, era, né? Que agora tudo mudou. Era filha de dono de escola e ela estudava. E não só o Talibã, mas até o regime anterior ao regime do Talibã, ele também proibia as mulheres de estudar. Isso significa que o conhecimento era negado à mulher. E a Malala insiste em estudar, e mesmo com a proibição, ela continua, ela é perseguida e ela sofre um atentado, ela é alvejada com vários tiros, e ela vai para o hospital, e, assim, milagrosamente, ela se salva. Um quadro em que todos os médicos disseram que seria impossível ela continuar vivendo, milagrosamente ela se salva. Então, ela vai para os Estados Unidos, depois para a Inglaterra, e hoje ela continua sendo aquela paquistanesa, com toda a origem dela e tudo mais, só que hoje ela luta em prol dessa abertura para a mulher, dessa liberdade para a mulher. O Paquistão, a Índia, alguns lugares alguns países da África, e, infelizmente, no Brasil, a mulher ainda é alvo de violência, de inferioridade, e eu não falo só de Malala, eu falo de mais 33 mulheres, então, o volume 1 e o volume 2 de A Incrível Lenda da Inferioridade falam ao todo de 66 mulheres reais, né? De países diferentes, de tempos diferentes, que foram silenciadas de uma forma ou de outra. Algumas foram vitoriosas, mas a maioria foi sucumbida e a maioria morreu. Né? Agora, eu destaquei aqui... Pode concluir, desculpe. É uma luta que não cessa, é uma luta que não cessa. Você consegue uma vitória aqui e vê uma queda em outro lugar, né? É muito complicado, porque se eu pensar na minha vida, eu vou pensar que está tudo bem. Na vida da Adriana, do Samuel, né? Do rapaz, que eu esqueci o nome dele. O Chico. Do Chico, que ele luta para ser uma outra pessoa e tirar esse machismo enraizado dele. Se você pensar nessas pessoas, você fala, nossa, eu acho que está tudo caminhando bem, né? Mas a realidade é outra, né? É outra, muito, muito outra mesmo. E está aí o pessimismo. Eu destaquei aqui na nota, nessa entrevista que você deu recentemente, esse pessimismo. Você disse que a situação atual não aponta para um futuro livre de violência na vida da mulher. Mas, de alguma maneira, os dois livros vão contra esse pessimismo, a partir do momento que conta a história de luta de cada uma dessas 33, mais a Malala agora? Não, são 66 mulheres. 33 no primeiro livro? E 33 no volume 2. 33, sim. Tá. A Malala, a Pagu, a Toni, Angela Davis, né? E tantas outras mulheres, como, por exemplo, a Edith Butler, né? E muitas mulheres. Eu trabalho desde a antiguidade da Grécia, com a Aspásia, né? Até Chimamanda, hoje, uma feminista conhecidíssima no mundo inteiro, ativista da Nigéria, que mora nos Estados Unidos. E que é autora de livros encantadores, né? E reais. Então, são 66 mulheres ao todo. E elas têm uma vida muito difícil, de muita luta, mas a maioria é vitoriosa hoje, né? No passado não, mas hoje é vitoriosa. E até a Aspásia de Mileto, com tudo que ela sofreu nos anos 300 e pouco antes de Cristo, ela foi vitoriosa, com tudo que ela sofreu. Então, às vezes você consegue vitória não sem sofrimento, não sem dor. Mas eu mudei um pouquinho.
né? Eu acho que hoje eu não estou tão pessimista, eu estou vendo luz no final do túnel, eu estou vendo que hoje muita coisa virou crime, e se a lei realmente ela for séria, eu acho que muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. Então, eu mudei um pouquinho a visão. Sim. 12h24, a gente prossegue por aqui para mais um tema no programa Gente que Fala. Edição de sexta-feira, muita cultura, muita arte, teatro, leitura, música, nessa nossa edição de hoje. Música com a Adriana Farias, a cantora sertaneja, violeira e comunicadora, que acaba de lançar o single Potro Redomão, em todas as plataformas digitais. A canção chega animada ao toque chamamé e lembra os bailões e rodeios de fronteira do sul do país com a Argentina e com o Paraguai. Considerada uma das únicas artistas do país que canta música raiz, a Adriana foi convidada para apresentar um dos mais tradicionais programas de música da TV, programas de música caipira da TV brasileira, é o Viola Minha Viola, que ela comanda desde 2017. Só para a gente esclarecer aqui, Adriana, o programa está no ar, na TV Cultura, tradicionalíssimo, que traz a música raiz, a música caipira, porém, não com gravações, nada inédito. Está sendo representado já há um bom tempo, não é? Sim, as gravações que eu fiz lá durante esse tempo todo, eu acabei levando algumas atrações novas também e tudo mais, então o programa teve uma outra roupagem aí, um pouco mais simples, né? Também apresentando coisas que foram feitas já no Viola Minha Viola mesmo, com algumas reedições com trechos, falando sobre compositores, falando sobre pessoas que passaram pelo Viola Minha Viola, e algumas pessoas que também estavam ainda... como se diz, ainda no mercado, pessoas novas também do mercado, a gente acabou linkando algumas coisas e fazendo esse programa ser feito durante algum tempo. Agora não estão sendo gravadas novas edições, né? Está sendo reapresentado esses programas todos, ele continua passando de domingo às 7 horas da manhã, e algumas reapresentações também durante o dia e de madrugada também na TV Cultura. E lembrando também Antes que de a gente falar do está seu em uma trabalho, batalha constante na cultura, né, de tentar voltar com esse programa, mas está difícil. mas você está no ar com outro programa de música raiz, música caipira. Antes da gente falar do seu trabalho, na Record, né, você está com o Rodrigo Faro, o Canta Comigo. Então, na verdade, assim, eu sou representante da música raiz no painel de 100 jurados, né? E a gente tem feito um trabalho muito interessante, que inclusive também a Record também está preocupada com essa coisa de levar várias coisas da nossa cultura. Tivemos muitas coisas interessantes lá, que foi desde a música raiz sertaneja, também a cultura nordestina, a cultura sulista, sabe? Foi muito bacana, foi muito bom de ver que um programa de reality musical também está preocupado não só em fazer música em inglês, essa coisa toda, e fazer bastante coisa também da música brasileira, e nesse caso eu também estou como representante da nossa música sertaneja lá. Bom, vamos falar agora do seu novo single, o Potro Redomão, que está nas plataformas digitais. Bom, o potro é o filhote de cavalo, né? Todo mundo sabe, o potro. Sim, Redomão é uma expressão do sul, redomão, né? Então, redomão significa que ele está sendo redomado, né? Assim, um potro que tem que estar sempre dando um repasse nele para ele voltar no eixo, né? Digamos assim. Potro é um cavalo que está se conformando ainda como ou um garanhão, ou uma égua, ou coisa assim, então a gente chama de potro, né? E aí a gente diz que é um cavalo novo, mas porém redomão, que você tem sempre que estar dando aquele repasse nele, se chama potro redomão. Porque pula muito, né? Pula feito nosso coração. O que diz essa letra? Essa música fala de amor. Ela fala de amor, é uma pessoa que não estava muito acostumada a se apaixonar e se apaixona por uma pessoa e conta um pouco da história dela, assim, que é meio bruta, meio não sabe lidar muito bem com essa história de amor. Tem um pedacinho só para vocês verem aqui, ó. Eu estou apaixonada e agora é pra valer. Eu nunca amei ninguém e preciso te dizer. Só pra você eu me entrego, não consigo te esquecer. Venha viver comigo, aí vai me conhecer. Ai, 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 dá do jeito que eu queria. Me ama dia e noite, eu te amo
noite e dia. É por aí. Aê! Ah, só Adriana, de lembrando quem é essa? também Linda, 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 que eu linda. tô Só com a viola lembrando. caipira, viu? Cortou seu áudio aqui para mim. Essa viola Então, só lembrando que eu tô com a viola caipira caiu a também aí, ó, conexão. que é. Aí, Você está com a viola caipira. Não, achei que não, você está aí. Achei que tivesse caído a conexão. Você simplesmente sumiu aqui para mim, mas está tudo bem. De quem é essa composição, Adriana? é do Zé Procópio, uma pessoa muito bacana lá de Hum. Pardinho, um compositor lá de Pardinho, compositor de várias modas também. E minha, Zé Procópio e minha. Sim. Próximos trabalhos, como é que funciona o seu laboratório? Você tem vários trabalhos, mas este é o do momento que tá rolando, que está nas rádios, que está, enfim, mandando ver nos shows. O que está acontecendo? Olha, o nosso show é um show muito dinâmico, né? Que eu sempre prezo muito por isso, para agradar realmente a família inteira. É um show que a família inteira pode ir, ela vai conhecer do início ao fim, vai reconhecer de alguma forma. Músicas que às vezes não são tão conhecidas do público, a gente, como eu tenho músicos muito incríveis, a gente torna essa música, no mínimo, muito agradável até para os jovens, entendeu? Então a gente coloca uma roupagem nova, interessante, que atrai muito aos ouvidos também dos jovens. Que é muito difícil quando você fala de música raiz, você entrar numa sala de aula e falar, olha, Jacó e Jacozinho. Eu amo isso tudo, é uma coisa que faz parte da história, mas tem essas dificuldades, às vezes, de passar essa linguagem para os jovens. Então, a gente, no show, procura abranger tudo isso, falando um pouco da história também da música raiz e sertaneja, contemplando aí os grandes compositores e também trazendo o público jovem para escutar isso tudo, porque o público mais velho já gosta, já sabe do que eu estou falando, já entende as músicas. É a roupagem nova, é essa coisa mais moderna que faz esse trabalho de atração do jovem, porque o jovem curte um outro tipo de sertanejo, não a música raiz, não a moda, né? Não adianta tentar misturar as coisas, né? O que eu falo é assim, dentro do que eu faço, lá eu canto sim uma moda de viola, eu explico para eles o que é que está acontecendo, né? Porque senão fica muito difícil da pessoa entender. Aí muita gente acaba se interessando justamente porque falou, nossa, que letra linda e tudo mais. Eu já fiz shows para cônsul da Colômbia, para cônsul da Itália, que não sabe nada a respeito da nossa moda de viola ou sobre o que isso acontece. Eu sempre digo a eles assim, olha, isso aqui é uma viola caipira que veio lá de Portugal, ela foi usada aqui no Brasil para catequizar os índios e da forma que é tocada só aqui no Brasil mesmo, só nós brasileiros tocamos ela. Mas em todo o mundo, você vai para cá, ou vai para o Japão, ou vai para qualquer lugar, ela vai ser sempre a viola caipira. E dentro da temática eu explico para eles, olha, eu vou cantar uma música agora que fala a respeito de um boi, que dá lá, conto como se fosse falando de uma forma lúdica para criança, assim, sabe? E eles acabam entendendo o que eu estou falando, e eu sempre falo que, assim, com a música que é um clássico chamado Nelore Valente, eu consegui fazer até o cônsul da Colômbia chorar, ouvindo a música, entendeu? Se emocionar. E a influência argentina, Adriana, porque eu chamei a atenção aqui que essa canção, o Potro Redomão, chega animada ao toque chamamé. Chamamé é um baile típico argentino, né? E é um baile, é isso? Como é que essa influência argentina aparece? É um ritmo. Como é que essa influência argentina aparece no seu trabalho de uma maneira geral? Brasil é um coração gigante, musicalmente falando, a gente absorve praticamente o mundo inteiro, porque quando chegaram aqui só tinha os índios mesmo, né? O Tupi-Guarani, aquela coisa toda, e o Brasil, ele tem uma influência muito grande na música sertaneja, tanto que, assim, grandes compositores falam assim, se não fossem os italianos, japoneses, portugueses, a gente não tinha a música raiz, porque toda a influência dela é dentro disso. E não está diferente também nas fronteiras, nós sofremos uma influência muito grande aí da Argentina, do Paraguai e tudo mais nas nossas músicas. Índia é uma versão, sabe? Índia, sangue, tupi. O nosso querido Zé Fortuna traduziu muitas músicas das fronteiras para cá. Duas camisas, se eu tiver duas camisas. Miltinho Rodrigues também traduziu da música mexicana para cá. Nós sofremos muita influência, né? Eu resumindo de uma forma muito rápida para vocês, para não ficar muito maçante, muito da nossa música sertaneja
sertaneja é essa mistura, assim, nós trazemos muito na veia. E a Argentina não é diferente. Por 2 anos consecutivos, eu fui representante brasileira no Festival de Chamamé del Mercosul, em Corrientes, onde nasceu o ritmo chamamé. Muito famosa ficou na voz de Belmonte Amaraí, aqui no Brasil, a música Merceditas. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita. Ela é uma música nascida em Corrientes, na Argentina, assim como várias outras músicas que a gente canta aqui como música sertaneja. Você começou muito nova, né, Adriana? Porque você tem 35 anos de carreira, quem te vê fala, como assim 35 anos de carreira se ela não tem 35 anos de idade? Eu tenho 50 anos e canto desde os meus 9 anos de idade. Talvez então seja até um pouco maior a coisa toda. Nossa, sabe? Adriana, o seu trabalho, eu vou entrar um pouquinho. O seu trabalho é lindo, estou adorando te ouvir. Agora, você precisa me dizer a água que você bebe, porque eu quero beber também. Ai, mulher do céu, eu vou falar... É o chamamé que ela acabou de falar, ela bebe no chamamé. É o chamamé. Gente, vocês me cortem, porque eu falo mais do que o homem da cobra, tá? Então, assim, vocês me cortem, porque eu sou terrível. É gente, então, vamos... mesmo. Gosta, né? Eu faço o que eu gosto desde os meus 9 anos. Então vamos cortar no bom sentido, gente. O papo está muito divertido aqui, mas olha, eu vou para o intervalo. Faltando 25 minutos para 1 da tarde, mensagem do nosso apoiador, golinho de água para cada um, né? Dessa que a Adriana bebe e a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta ao programa Gente que Fala no ar, pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, 24 minutos para 1 da tarde agora, edição de sexta-feira com muita cultura por aqui. E nós vamos falar que o Distrito Federal recebe até o dia 26 de março a 5ª edição do Bonecos de Todo Mundo, Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos, que reúne espetáculos, rodas de conversa e shows musicais e promove o encontro entre companhias e bonequeiros de vários países. Tão ancestral quanto o teatro tradicional, o teatro de bonecos ganha vida pelas mãos do ator que o manipula, associando movimentos e sonoridade, narrando histórias que transcendem a realidade e seduzem adultos e crianças. Fervilhando Brasília, Taguatinga, neste momento, com os bonecos, Chico, conta pra gente. Epa, rapaz, com licença que eu estou chegando aqui, viu, para benzer e abençoar o povo desse lugar, viu? Sou Mateus da Lelé Bicuda, morador da Volta Funda, rezador de costela, benzedor de cacunda. É isso. É uma brincadeira que a gente faz com os bonecos e tem no mundo inteiro, é uma tradição que vem 2000 anos antes de Cristo na China, na Índia, vem todo o Oriente Médio, Europa, África e já aqui na América, quando chegou por aqui Colombo ou Cabral, já se brincava também com os bonecos, viu? Os nativos tinham seus bonecos, têm até hoje e brincam com eles. Mas dessa mistura toda gostosa, né, que faz o Brasil ser o que é, nasceu o mamulengo. Hoje está mais no Nordeste brasileiro, mas já andou aí por todo o Brasil, que tem outro nome também. Tem esse nome de mamulengo aí no Pernambuco, no Rio Grande do Norte é João Redondo, na Paraíba é Babau, Casimiro Coco é no Piauí, Ceará, Maranhão, para o norte do país também. E aqui, mais para o centro-oeste, já se chamou Briguela, Mané Gostoso. E para o sul do país também andou com esse nome de Briguela, que é o nome que tem lá na Itália, mas também com o nome de Casper, que é o nome que tem na Alemanha. E assim vai,
e assim chegamos nesse encontro de bonecos de todo mundo. Aí chegamos aqui nesse encontro que está acontecendo. Tem lugar que chama de fantoche também, né? No geral, se chama de fantoche, né? Mas ele é diferente esse do popular. Esse popular tradicional que eu citei aqui, com esse nome, ele tem umas características em comum que o fantoche pode ter ou não. Por exemplo, eles geralmente são feitos de madeira, né, e de tecido. Esse é o teatro de bonecos popular. Eles se comunicam muito com o público. Não tem uma história que eu decoro, ensaio um texto e vou falar. Não, eu tenho um roteiro e aí, com esse roteiro, eu entro em comunicação com o público e vou improvisando no diálogo com o público essa história que vai acontecendo. Isso é uma característica desse teatro popular que eu estou falando, e é desse que nós estamos falando aqui também, nesse nosso 5º encontro Bonecos de Todo Mundo, que está acontecendo por esses dias, viu? Você coordena esse encontro aí em Brasília, em Taguatinga? É uma equipe de pessoas, eu sou o coordenador artístico, né? E curador. Sou eu que convido os grupos para participarem desse encontro. Agora, o boneco, você fala de um diálogo, né, entre ele e o público, e que isso acaba sendo um improviso, vai muito do interesse daquele público que está assistindo também. Mas uma coisa que é evidente, me parece, é o conteúdo crítico, né? É um espaço de resistência, é um espaço para crítica bastante importante, o boneco, não é? Essa é uma outra tradição do teatro popular de bonecos. Ele é crítico das relações sociais, não é? Porque, como o boneco parece que ele se distancia um pouco da realidade, por ser boneco, e ele tem uma certa permissão para fazer críticas, para fazer denúncias, não é? Para chamar atenção para algumas coisas que ali aquela sociedade não vê, ou então não pode falar, não pode denunciar. O boneco é sempre um pouco mais atrevido mesmo, viu? Agora, ele faz isso sempre com muito bom humor. É outra característica dele, é que ele, então, faz essa crítica, mas faz sempre com bom humor, que eu acho que é até um jeito também dele se safar de qualquer censura ou repressão que pode haver também numa situação dessa, viu? Quais são as habilidades de um bonequeiro? O que é, quem é esse artista que manipula? Ele é um ator, como um ator tradicional, do teatro tradicional? Como é que isso nasce? É o dom? Olha, não como do teatro tradicional, porque não tem escola, né? Você não está dentro das academias. Isso é o que a gente aprende através da oralidade, porque também nem tem muitas coisas escritas sobre isso. É através da convivência. A gente convive com o mestre, né? Às vezes na mesma família, às vezes de uma outra família ali, mas alguém que você vai conviver. E na convivência você vai aprendendo essa tradição. E aí o que é mais importante é que a gente vai se dando conta que a gente está recebendo como herança uma coisa que vem de milênios atrás. Não nasceu aqui, não nasceu ontem. Isso vem de muito tempo atrás na humanidade e é carregado de técnicas, de mistérios, de conhecimentos, de segredos também, de como fazer, como funcionar para você ter um público ali interessado no que você está fazendo, né? Então, isso aos poucos e com o tempo a gente vai se dando conta que é herdeiro. E, lógico, como herdeiro, a gente tem a obrigação também de transmitir a herança. Aí, com a idade vai chegando, a gente vai vendo a responsabilidade também de ensinar para outras pessoas que vão se interessando também. Então, você tem essa responsabilidade e, assim, vai passando adiante também esses muitos segredos da profissão mesmo, ou técnicas, podemos chamar de técnicas, né? Como é que nasce, Chico, o boneco? Esse é o Mateus, é o nome dele, né? Você falou no começo. Como é que nasce? Você imagina a personalidade dele, a feição dele, como é que você passa isso para quem vai construir, para quem vai montar ele? Exato, de diversas maneiras, né? Começar
construir é uma boa, né? Porque ali, na construção, ele mesmo vai se formando e você vai trabalhando e começa a dialogar com ele e ele vai se fazendo, né? Ele vai se mostrando se é feminino, se é masculino, ou se não tem gênero, ou se ele vai dizendo e você vai vendo, e depois vai fazendo a voz, vai brincando com a voz, como fazer uma voz diferente, vai vestindo esse boneco, botando o cabelo e começa a brincar com as pessoas que estão em sua volta. Então, o próprio boneco parece que ele vem te dizendo o que ele quer. Muito, né? A gente vai aprendendo isso também com o tempo. É a gente não forçar a barra, a gente deixar, confiar que o boneco mesmo ele vai te ensinando a como trabalhar com ele, né? Então, hoje eu digo assim, quando eu comecei, eu pensei que eu tinha escolhido brincar com os bonecos, né? Com o tempo eu descobri que eu fui escolhido, né? Eles é que me escolheram. Eles te escolheram. Eu estou servindo a eles por esse tempo aqui, depois eles vão seguir brincando e eu paro. Olha, Chico, vamos fazer aqui vamos dar a ficha técnica, então, da 5ª edição de Bonecos de Todo Mundo, Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos, vai até o dia 26, em Brasília. Isso, e nós estamos no SESI aqui de Taguatinga, né, que é uma cidade satélite, a entrada franca, e espetáculos da Índia, da África, do Peru, da Argentina, aqui do sul do Brasil, do norte do Brasil, do Nordeste, de todas as regiões, e 10 grupos aqui do Distrito Federal, estamos brincando gratuitamente para todo mundo. É só no Distrito Federal ou depois vai para outras localidades? Finaliza aí e depois vai? Era essa a pergunta, Vânia? Eu ia perguntar se ele vem para São Paulo, né? Se ele roda o Brasil. Sim, essa é outra característica desse boneco popular, né? Ele roda, ele gira. Terminando aqui, nós vamos, alguns grupos, não todos, nós vamos para Minas Gerais, para Nova Lima, em Macacos, perto de Belo Horizonte, depois vamos para Mariana, isso agora no início de abril, não é? Vamos na primeira quinzena, estamos aí em Belo Horizonte. Depois, final de maio, começo de junho, nós estamos na capital de São Paulo. Tem um encontro de mamulengos, aí no centro de São Paulo mesmo. E aí vem grupos de todo o Brasil também. Ô, Chico, como que a gente sabe o dia que você vem, a programação? Pelo Insta? Como? Exato. Tem o Mamulengo Presepada, está aí no Insta, e pode procurar, está aí nas redes sociais, Mamulengo Presepada, ou então, se colocar Mamulengo, vai aparecer outras informações de outros grupos também, e com certeza botar Encontro de Mamulengos em São Paulo, aparece, ou então o Encontro de Teatro de Bonecos em Macacos ou em Mariana também aparece, né? Tem muita coisa na rede social. Eu tenho uma pergunta. Bom, pessoal, faltando... Posso? Quem quer perguntar para o Chico? Bem breve, para a gente já passar... Samuel, eu quero... eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que é tão interessante como ele chama também os atores, ele chama de brincante, né? Fala nessa linguagem mesmo da brincadeira, né? Da cultura popular e tudo mais. Eu queria entender, assim, essa relação, por exemplo, com a figura da pessoa que está manipulando o boneco, se fica em cena, se a brincadeira se dá ou se esconde. Como que funciona, assim? Porque é interessante também quando se mostra a pessoa brincando com o boneco, né? Para o público e tudo mais, para se estabelecer a brincadeira. Eu queria entender isso de você. O ventríloco é aquele que você dialoga com ele na sua mão, tradicionalmente, né? O outro boneco, teatro de bonecos popular, não, você fica atrás de um pano brincando com ele. Mas hoje em dia já tem alguns brincantes que jogam, né, com o boneco na mão, como eu fiz aqui no início, sem nenhum prejuízo para a comunicação. Então, assim, tem os limites tradicionais, mas aos poucos também a gente vai estabelecendo assim outro tipo de comunicação e inovando a tradição. Isso é muito importante. Toda tradição, para continuar viva, ela precisa ser renovada, ela não pode seguir igualzinha era, não, porque senão ela morre, ela tem que ser atualizada. Verdade. Obrigado.
Olha, pessoal, 12 minutos para 1 da tarde. Vamos passar aqui para o próximo tema do programa Gente que Fala, teatro tradicional, com Samuel Carrasco. Olha, com premiada equipe de criativos, que inclui a direção de Carla Candiotto, direção musical e texto de Gustavo Curlatz, e um grande elenco que inclui o ator Samuel Carrasco, o espetáculo Família Dindim usa o teatro de forma lúdica para falar de sustentabilidade e educação financeira para crianças. A peça, que estreia no próximo dia 25 no Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, conta com muito humor e perspicácia a história de uma família divertida, atrapalhada e cheia de sonhos. Temas importantes em Samuel, porque sustentabilidade, educação financeira para as crianças, muitas vezes são assuntos que não passam pela família, não passam pelo banco da escola, e aí essa responsabilidade, né, de levar isso de forma lúdica para todo mundo. Conta pra gente. É o teatro, mais uma vez, sendo usado como uma ferramenta, né, de aprendizado, de ensino e de diálogo mesmo, né, para a gente apresentar. Inclusive, é interessante a gente ver aqui, né, a Vânia tem essa responsabilidade de fazer o resgate de figuras femininas, então representa tanto a resistência quanto também uma responsabilidade com o futuro, né, as gerações futuras. A Adriana também com a questão da música, né, raiz, da moda, o Chico também com essa tradição. E o teatro, ele vem se renovando. Ultimamente a gente tem, né, principalmente pela pandemia, assim, a gente tem chegado nas casas das pessoas por transmissões online. Então, existe o teatro online, tanto que o nosso espetáculo, que vai estrear na próxima semana, também tem transmissões online todos os dias. E nada mais eficaz do que a gente usar essa ferramenta, que é uma ferramenta milenar também, que é o teatro, que é essa linguagem mais próxima, mais direta com o público, que o público se prepara para ir até lá, né? Então o público já sabe que vai ser impactado por alguma história, ele vai até lá, ele chega até essa sala escura, ele estabelece uma relação com o ator ali dentro, então é uma magia que acontece. Então por que não usar tudo isso a favor também de uma resistência, ou seja, do teatro, né, de se restaurar, de ressignificar, tanto fazer teatral quanto os novos públicos, formar novos públicos, e utilizar isso para também ensinar assuntos e falar sobre assuntos que não são dialogados cotidianamente, né? E educação financeira é algo que é tão comum na nossa vida e realmente a gente não fala, ainda mais para criança. Então foi um desafio muito grande, o texto do Gustavo Curlatz, a direção da Carla Candiotto e também a direção de movimentos do Roberto Alencar. Então, a gente tentou e conseguiu, assim, né? A gente já está aí em vias da estreia, assim, de trazer esse espetáculo, esse tema que é um tema tão difícil e traduzir de uma forma, como você mesmo disse, lúdica, de uma forma criativa, visualmente interessante para crianças. E é um desafio nosso diário, assim, e está sendo muito legal fazer parte desse projeto. Tem um desafio grande falar de educação financeira para crianças, eu vejo da seguinte forma. Antigamente a gente tinha o dinheiro na mão, tinha cédula, você ia lá, comprava alguma coisa que custava 5, você dava 10, voltava 5 de troco, você tinha esse entendimento, né, do dinheiro que vai, do dinheiro que volta. Hoje não, é o dinheiro de plástico, né, você passa o cartão ali, é só o número que aumenta ou diminui, né. Como é que vocês enfrentam esse desafio para levar esse entendimento para a criança? A nossa relação da nossa vida real, né? Falando antes disso, assim, nossa relação com o dinheiro, com o banco, mudou muito dos últimos 10 anos para cá. Assim. Hoje em dia, quem vai ao banco pagar uma conta já é tido como uma pessoa que não está atualizada. Assim. A gente pode pagar no aplicativo, vai lá, só escaneia o código, enfim. E é como você disse, né? A relação ela se torna menos palpável, menos analógica e passa a ser um universo digital e plastificado, uma coisa um pouco mais fora dessa realidade, descolada, assim. A gente usou isso muito a nosso favor, sabe? A gente tentou utilizar essa linguagem, claro, do teatro, então dessa criatividade, de elementos cênicos bem chamativos, bem atrativos, mas a tecnologia está presente também no teatro, mas de uma forma criativa. Então, a brincadeira com luzes, a brincadeira com sons, a gente cita tudo isso que você falou, né? Então, a questão mesmo da cartão de crédito, cartão de débito, o Pix, né? Então, essas relações. A família, a peça se chama Família Dindim. Inclusive, eu faço o Matheus também, então, charado do boneco do Chico, estamos num grupo com 2 Matheus. Eu faço o Matheus, que é o filho
dessa família que está preocupadíssima, tá descabelada para cuidar desse dinheiro. E tem a figura de um primo da família que é influencer. Então, mais uma vez, essa linguagem de internet, essa linguagem muito próxima do público infantil, né, infanto-juvenil, que fala sobre diversos conteúdos e ele cria esse perfil Família Dindim para mostrar esse cotidiano dessa família, né? Então, comprando fogão, explode o fogão, faz isso, tem aquilo, não sei o quê. Então, como lidar com essa questão financeira, não só do planejamento tópico, mas nas decisões diárias mesmo. As crianças, elas estão na semana de educação financeira da escola, então a importância também da escola trazer esse tipo de assunto, né? E a gente vai fazer sessões de terça a domingo, gratuitamente, e muitas escolas já até fecharam, então tem sessões que estão lotadíssimas de escolas, porque é um assunto que interessa sim, isso é muito legal. Terça, domingo, de graça, a partir do dia 25, o Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo. Teatro Sérgio Cardoso, aqui na Bela Vista, no Bexiga, super fácil acesso, uma sala grande, então, para levar a família toda mesmo, não tenham problema com isso, entrar no site do espetáculo, sigam lá também, @famíliadindim, para saber os dias e horários certinhos também. 5 minutos para uma, perguntas à nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, porque é uma pergunta para cada um, a gente precisa terminar 1h em ponto o programa, e o Samuel está falando, então eu vou com você. Aqui pela UTV está acompanhando a gente a Mariana Correia. Ela quer saber se seus livros foram adaptados para o teatro e se há projetos para isso, Samuel. Sim, falando agora dos meus livros, tem um aqui, inclusive eu vou mostrar, que foi o último que eu lancei, que é o Crônicas de um Corpo em Chamas, eu lancei em setembro lá em Portugal, muito chique, e agora vou lançar aqui em São Paulo também. O meu primeiro livro, que é uma dramaturgia infanto-juvenil, ele foi, sim, já escrito pensando no teatro. Esse aqui ainda estamos em processo de lançamento primeiro, né, forma de literatura e tudo mais, mas existe esses projetos. Também, se quiser acompanhar aí, @SamuCarrasco, que é o meu pessoal. A gente fala um pouco mais sobre esse assunto por lá. Vânia, Daniela Neves está no YouTube. E ela quer saber, há alguma brasileira ainda viva cuja história é contada em seu livro? Muitas brasileiras. Eu tenho praticamente uma mulher de cada país, mas brasileiras. No primeiro eu tenho 5, e nesse segundo volume eu tenho 5 também. Tenho 5 que estão vivas. Mas, assim, hoje, se você pensar nessas mulheres que lutaram, praticamente a que hoje está viva, ela é o eco do grito da primeira de não sei quantos séculos passados, né? Tem muitas brasileiras vivas. E outras que são desconhecidas, como Maria Firmina, uma maranhense que é desconhecida, mas que eu ponho no livro. Ô Chico, a pergunta aqui da Juliana Rocha, ela está no Instagram, ela quer saber quem é o seu grande ídolo na arte do mamulengo. Vamos ver se é o mesmo que o meu. Eu tenho um amigo que é o meu Você se tornou ídolo agora, mas já tem um aqui. É um amigo que é o meu mestre, é o Carlos Gomides. Ele é um goiano do Carroça de Mamulengos, tem uma família maravilhosa, 8 filhos, e brincam pelo Brasil há muitos anos. Ele é meu amigo e foi com ele com quem eu comecei. Mas convivi com outros grandes mestres também, que já não estão mais entre nós e que eu carrego presente sempre comigo. Não é? Então, inclusive, é sobre estar vivo, né? Eles estão vivos, né, na minha memória, na minha maneira de fazer, né, e na minha maneira de me comunicar. Então, os conteúdos, as coisas que eles fizeram estão dentro da minha brincadeira também, e eu considero isso também vida. Né? Então, mesmo os que já não estão entre nós, continuam vivos na obra de arte. Isso é a nossa missão também de artista, né? E a pergunta agora aqui para a Adriana, que vem do Luiz Carlos Rodrigues, que está no Facebook. Adriana, qual a sua opinião sobre a atual música sertaneja? Dá para chamá-la por este título? Eu acho que abriu uma porteira aí enorme com a linguagem que a gente usa, que é essa coisa de cavalo, de sela, de bota e tudo mais. Mas esse povo aí usa roupa com
um enfeite, né? Um outro estilo de música, usa até essa linguagem para que se aproxime mais, ganha um certo glamour, assim, de certa forma, porque a viola ela tem um certo glamour mesmo, essa linguagem tem um certo glamour. Não desfazendo, tem muita coisa que eu gosto e tudo mais, mas eu acho que não tem nada a ver com o que a gente faz, entendeu? Até usa a mesma linguagem, mas é como... é um outro estilo de música, né? Acaba pegando essa juventude, mostrando um pouco, mas não tem nada a ver realmente com o que a gente faz de verdade, que é essa música raiz. Eu sou sertaneja de verdade mesmo. Gosto, respeito, mas não tem nada a ver. Vamos para as despedidas de cada um. Eu vou deixar de propósito a Adriana por último, para ela dar mais uma palhinha para a gente. Então, bem rapidinho, Chico, 5 segundos para a sua mensagem final, seus canais. Brinquem, né? Procurem nas tradições populares brasileiras e também de outros países, né? Relações, né? Que a gente possa conviver com elas. Eu acho que uma das saídas para os problemas que o mundo enfrenta é educação e cultura. Beijos. Vânia, 5 segundos para a sua despedida e seus canais, por favor. Eu agradeço imensamente participar do Gente que Fala, para mim é um prazer. E eu deixo aqui, né, a dica. Vamos ler, vamos conhecer essas mulheres que foram desconhecidas. Samuel Carrasco, 5 segundos, sua despedida e seus canais. Gente, quero agradecer primeiramente ao convite, agradecer a todo mundo que está aqui, muito prazer em conhecê-los. Meus canais, @Samu Carrasco, então meu sobrenome, e Família Dindim também. E vão ao teatro, isso que eu falo, vão ao teatro. E usem o teatro a seu favor. Adriana Farias, sua despedida, seus canais e sua palhinha. Bom, tem o Facebook, procurou lá Adriana Farias Violeira, vocês vão achar, e no meu Instagram, já convidando vocês também para o show de São Bernardo do Campo, domingo agora com a Orquestra de São Bernardo de Violas, às 11 horas da manhã, tem o endereço tudo certinho lá no Instagram, para quem quiser, @Adriana Farias Oficial, tá bom? Entrem lá, tem bastante show aqui para vocês irem em São Paulo, vou estar em Brasília dia 1º, viu? No Museu História Candanga, com um especial muito especial, viu, Vânia? Que como é que chama? Viola Encanto de Mulher. Viola Encanto de Mulher, só com mulheres violeiras. Eu vou te assistir. Em São Bernardo, não, né? São Bernardo, domingo agora, dia 1º de abril, eu estarei lá em Brasília, nesse Museu da História Candanga, com esse projeto Viola Encanto de Mulheres, só com mulheres violeiras. Que maravilha. Nos vemos lá, eu estarei lá, hein? Vai lá, que eu quero muito, vá sim, com certeza. Posso deixar no Instagram, Márcio? Pode falar, bem rapidinho, Vânia, a gente já estourou o tempo. Vânia Coelho PZL. Feito. Vai lá, Adriana, rapidinho. Eu não caio do cavalo, nem do por mim, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, eu choro a viola. Pode falar. Muito obrigado, minha gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Adriana Farias, cantora sertaneja, violeira, comunicadora com a gente. Samuel Carrasco, ator Samuel Carrasco, em cartaz com o espetáculo Família Dindim. A escritora Vânia Coelho, autora do livro A Incrível Lenda da Inferioridade. E o bonequeiro Chico Simões, idealizador do Mamulengo, presepada e curador do Quinto Bonecos de Todo Mundo, Festival Internacional de Teatro de Bonecos, que acontece em Taguatinga, em Brasília, ao longo desse mês. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se ver aqui pela UTV na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um abraço a todos. 1h03.